a apresentação de Jesus à lei de Moisés. Vimos aqui que tudo ocorreu de acordo com o que determinava a lei judaica. Em Gênesis 17:12, vai dizer de que o filho de 8 dias seria circuncidado. E isso que aconteceu. Jesus nasce em Belém, empreende uma viagem a Jerusalém, algo em torno de 10 quilômetros de viagem. E ali, então, Jesus cumpriu esta lei da circuncisão. Uma vez que, segundo Paulo, em Gálatas 4 e 5, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então nós temos aqui o cumprimento da lei, da circuncisão. Vimos também que logo após, ou aprendemos na mensagem de domingo passado, que havia também os dias de purificação, que Maria precisava passar, uma vez que ela deu à luz a um filho. E depois desse período de purificação, ela deveria, ou eles deveriam, levar um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado. E na lei de Moisés estava explícito, capítulo 12, versículo 8 de Levítico, que se a família não tivesse recursos para um cordeiro, então se poderia tomar 2 rolas ou 2 pombinhos e oferecer um para o holocausto, esse seria queimado por inteiro, e o outro para propiciação do pecado, e esse seria esganado. Eu sei que hoje talvez seja politicamente incorreto, mas era isso. Os 2 pombinhos eram oferecidos, um seria queimado por inteiro e o outro teria o seu pescoço quebrado, como oferta. E o sacerdote então faria essa expiação. E eu gosto muito de pensar, amados, de que aquele que por nós seria sacrificado, ele mesmo, inicialmente, teve de oferecer um sacrifício. E quem esteve domingo passado, ou acompanhou a mensagem pelo YouTube, viu que eu fiz uma relação de que o Cordeiro de Deus não teve recursos para apresentar um cordeiro como sacrifício. Uma família empobrecida. Eu argumentei aqui junto com vocês que não significa que José era pobre, no sentido que a gente tem hoje de pobreza, mas ele estava com renda bastante defasada, uma vez que ele já havia empreendido uma viagem de Nazaré a Belém, e havia ido a Jerusalém uma vez, voltado, depois ido outra vez para apresentar um menino no templo. Então tudo isso fez com que José não tivesse condições de comprar um cordeiro. Jesus veio como cumprimento total da lei, ele a cumpriu em nosso lugar. E daí então, a partir do versículo 25, nós temos a apresentação do menino Jesus no templo, em Jerusalém. E lá nós vamos lidar agora com 2 personagens, Simeão e Ana, 2 anciãos, 2 homens, um homem e uma mulher, 2 pessoas, uma identificada como profetisa, o outro não é apresentado como sendo sacerdote, era um homem justo e temente a Deus. Seria o que hoje nós chamaríamos de leigo, um homem de fé. Simeão aguardava esse dia chegar. Diz o texto que ele esperava a consolação de Israel e quando colocou o menino Jesus no colo, disse: agora despede, Senhor, em paz o teu servo. É uma oração que tem que ter fé para fazer isso, né? Senhor, só pode me levar agora.
E ele olha para Maria, assustada com aquela situação, porque não estava entendendo absolutamente nada, uma jovenzinha entre 13 e 15 anos, vendo aquela situação acontecendo, ela já estava assustada de ter dado à luz a um filho virgem. E ainda o fato de chegar no templo, encontrar um ancião, e ela chegou no templo e ficou ali no átrio das mulheres, porque ela não podia entrar no átrio ali onde ficavam os homens. Simeão está ali, pega o menino no colo, e no português não dá para entender isso, mas no grego dá para entender que ele tomou o menino Jesus do colo de Maria. É essa expressão, é até forte demais. E Simeão olha para Maria e faz primeiro um cântico de alegria resignada, mas depois olha para Maria e faz uma das profecias mais duras acerca de Jesus. Uma espada atravessará a tua alma. E Ana, nós vamos estar vendo aqui, é uma senhora viúva, foi casada apenas por 7 anos e não se casara novamente. Profetiza, todos os dias estava no templo, e ela agradece e proclama a respeito de Jesus. O tema da mensagem é: quem ama ou quem espera sempre alcança. Simeão esperou e alcançou. Ana igualmente esperou e alcançou. Vamos ao texto então. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas ditas sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Este menino está posto para queda e para elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Assim os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Estava lá também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela, já de idade avançada, tinha vivido com o marido 7 anos depois do casamento, permanecendo viúva por quase 84 anos. Ela não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Deus, tome a tua palavra no nosso coração, captura-nos, e que nada, nenhum barulho, nenhuma questão que foi deixada lá fora, nada, nenhum movimento desnecessário, possamos estar juntos, ouvindo a tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. A grande ideia, João Marcos, solta aí em tela
A nossa esperança por dias melhores já nos foi assegurada por Jesus, o nosso Redentor. Dá para a gente repetir juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... A nossa... Isso, a nossa esperança, amados. Esse texto é um texto que fala da nossa história. Como toda a história bíblica, nós vamos compreendê-la à luz do seu contexto. Como gosta de falar o pastor Jonas Madureira, é contexto, contexto e contexto. Mas nós vamos também entender esse texto de acordo com aquilo que a gente chama de metanarrativa, que é a história global das Escrituras, e que tem a ver com a nossa história de salvação. Nós estamos diante de Simeão, que faz um louvor com encorajamento. Ele louva ao Senhor, ele é um dos que apresentam cânticos, é o 5º cântico no livro de Lucas, para você não perder a conta, não é? Primeiro, Isabel, depois Maria, depois Zacarias, os anjos e agora Simeão. E nós temos Ana, que eu tenho entendido então que nós vamos estar diante de uma gratidão. É uma mulher com 91 anos de idade e que está grata a Deus e aproveita para proclamar a respeito de Jesus, uma vez que ela era profetisa em Israel. Dando um clique, João Marcos, por favor. Louvor com encorajamento. Quem era Simeão? Essa pergunta eu e você podemos fazer ao texto e nós não vamos ter outra explicação ao não ser destacar os predicados, as qualidades que estão postas no texto. O texto diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, ele era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Como seria bom, amados e amadas, que quando fizéssemos a pergunta quem somos, ou se fizéssemos a pergunta quem é fulano de tal, quem é fulana de tal, nós pudéssemos descrevê-la ou descrevê-lo ou descrevermos a nós mesmos de acordo com essas qualidades: justo e temente a Deus e esperançoso pela consolação de Israel e tendo o Espírito Santo sobre ele ou sobre nós. Nós vamos encontrar, amados, nos evangelhos, algumas pessoas sendo chamadas de justos. José, o pai de Jesus, Mateus 1,19, foi chamado de justo. Então José, seu marido, como era justo, não a queria infamar, e tentou deixá-la secretamente. Zacarias e Isabel, ambos, em Lucas 1,6, o texto diz: ambos eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E por fim, Lucas 23:50, José de Arimateia é considerado justo. Eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo. Talvez você não saiba disso, mas na Bíblia há a menção de um senador que era homem de bem e justo. O nome dele, José. José de Arimateia. Quando nós temos, amados e amadas, no texto essa expressão relacionada a Simeão, justo e temente a Deus, nós precisamos entender que essa combinação era perfeita. Diante dos homens, Simeão era justo. Diante de Deus, ele era temente, ele era piedoso. Ele era um homem respeitado pelos homens e era um homem aprovado por Deus. Dois predicados incríveis deste homem, que pelo contexto, amados, embora os comentaristas não concordem unanimemente, há quem ache que seja um exagero colocar Simeão como ancião, porque o texto não fala da idade dele. Eu entendo pelo contexto,
que para ele chegar diante de Deus e falar, agora despedes em paz o teu servo, eu estou presumindo que esta oração é própria de quem está mais para lá do que para cá. Quem já está em fim de carreira. Muito bem. Justo, piedoso. Alguém que esperava a consolação de Israel. Que expressão incrível é essa? Ana esperava a redenção de Jerusalém. Simeão esperava a consolação de Israel. Essas duas expressões, Ana Isabel, são sinônimas. Essa expressão, consolação de Israel, Simeão deve ter lido em Isaías 41. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Versículo 2. Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Eu entendo, amados e amadas, reconstruindo um pouco do contexto judaico nesta ocasião, e eu quero pegar carona nos argumentos de N.T. Wright no seu livro Simplesmente Jesus. Ele vai dizer de que o povo judeu, não apenas nesse tempo, mas os seus ancestrais haviam crido ou levado pelos seus profetas a crer de que a história deles estava indo para algum lugar. Estava indo para um objetivo. A história, amados, no pensamento judaico, preste atenção nesse ponto, não era de entendimento cíclico, como os gregos acreditavam. Fatos que se repetiam alternadamente, sem sentido. Para os judeus, a história é linear. A história está progressiva. A história tem um Senhor. A história é regida por um Deus que é verdadeiro e que é Deus do mundo inteiro, e não somente um entre muitos outros deuses. Wright vai dizer ainda de que os judeus estavam embebidos, e essa expressão é minha, estavam cheios dessa esperança, de modo que, pela atual conjuntura do mundo, Deus estaria fazendo o necessário para consertar as coisas. Por isso que Deus aqui está agindo. Em contraposição ao pensamento dos romanos, que tinha uma escatologia retrospectiva, isto é, os romanos olhavam para trás e diziam, vai chegar uma época de ouro, vai chegar um tempo, amados e amadas, eles criam nisso, de que a Roma antiga vai se levantar, que os valores de Roma vão ser espalhados pelo mundo. Essa é a escatologia retrospectiva. N.T. Wright chama a escatologia dos judeus de escatologia prospectiva. Os judeus olhavam para frente. Os judeus tinham a expectativa de um tempo não ideal, ansiando e orando com fervor pela liberdade, justiça e paz, que seria lhes dado por direito através da vinda do Rei, do Deus de Israel. Por isso que o texto vai dizer de que Simeão aguardava e esperava a consolação de Israel. Em outras palavras, amados, talvez outras versões dizem, ele esperava a libertação vinda pelo Messias. O Messias prometido desde o Antigo Testamento. O Messias prometido pelos profetas. E que agora, finalmente, para Simeão, estava próximo de chegar o tempo. Simeão tinha essa esperança. O outro ponto que eu quero destacar da personalidade de Simeão, conta comigo quantas ocorrências nós temos apenas nessa passagem curta aqui, dos versos 25 até o verso 27, ocorrências acerca do Espírito Santo. 25. O Espírito Santo estava sobre ele. 26. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo. 27. Pelo Espírito ele foi movido para ir para o templo. Preste atenção aqui. Primeiro, o Espírito Santo estava sobre ele. Ainda não havia chegado Pentecostes em Atos capítulo 2. Então o Espírito Santo não estava nele
ainda, mas estava sobre ele. Sobre ele. Segundo ponto, o Espírito Santo havia revelado a ele que ele não morreria. E ele não conhecia a música do Marquinhos Gomes, mas ele cria nisso: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. Não desiste não. E tem a fé de Abraão. Simeão não conhecia, mas se conhecesse, estaria cantando junto com Marquinhos Gomes. Que a realidade é essa. O Espírito Santo havia dito: você não vai morrer sem antes ver o Cristo. Olha para mim, o Espírito Santo pode falar com você. Você não vai morrer enquanto você não ver o Cristo. E você já viu Cristo? Simeão viu. E esse texto aponta para cada um de nós, na nossa história. Ele tem aberto os nossos olhos, amados. Simeão aqui é um homem preso ao seu tempo, ao Cronos, seu tempo. Mas o Kairos, o tempo de Deus, invade o Cronos. Daí que vem a terceira situação no versículo 27, diz que movido pelo Espírito ele vai ao templo. Olha para mim, se Simeão tivesse perdido esse culto, se por qualquer questão, por medo da pandemia, por medo de aglomeração, por depressão, por falta de esperança, ou dizendo que ele já era velho, idoso, se ele tivesse perdido aquele culto, ele não encontraria com Cristo, amados. Por isso que ele foi movido pelo Espírito. Há aqui uma conspiração divina. Há aqui, amados, eu não sei se você vai gostar desse termo, mas há aqui toda uma mexida na história, para que Simeão fosse tocado, movido, o verbo é esse, movido pelo Espírito. A ir aonde? A ir para o templo. E chegando lá por coincidência, tem gente que acredita. Joeliton, se Jesus tivesse nascido um dia antes, Maria teria que ficar mais um tempo por conta da purificação. E ela não iria ao templo naquele dia. Eu não sei quanto a você, mas eu creio que o Senhor mexe com a história da humanidade para falar com o seu povo. Você crê nisso? Eu creio. Ele é movido pelo Espírito, amados. Salmo 25, 14. Está preparado? O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Eu creio que o Senhor cochichou, o Espírito Santo cochichou no ouvido de Simeão aquela manhã. É bom você ir para o templo hoje, tá? E moveu o seu coração. Deus move a história de Simeão. A lei está em harmonia com o altar. Chegando lá, amados e amadas, diz o versículo 28, Simeão toma nos braços aquela criança. É lindo imaginar a cena, como eu já disse para vocês. Em grande arrebatamento de alegria, eu pego carona aqui, é John Gill, um famoso comentarista bíblico, tirou dos braços de Maria para os seus próprios, abraça o menino com toda afeição e respeito e diz, revista e corrigida, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, para a glória de teu povo Israel. Podes despedir o teu servo. O verbo aqui no grego é o mesmo verbo que é usado para libertar um prisioneiro, desfazer as amarras de um navio, desmontar uma tenda, tirar o jugo de um animal de carga. Eu gosto da figura de um navio que está para zarpar, então desamarra então as cordas para que ele possa prosseguir a sua viagem. Simeão fala assim, Senhor, me libera agora, vou abandonar o cais.
vou zarpar, vou navegar em mares nunca dantes navegados, como já dizia o poeta português. Navegar é preciso. Agora eu estou livre. Martin Luther King, verdadeiramente, graças ao Deus Todo-Poderoso, eu estou livre. Que consciência, amados e amadas. Podes deixar ir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Aqui se fala não na salvação enquanto ideia, conceito, mas a salvação enquanto agente ou instrumento. Eu vi a sua salvação. Não é à toa que o nome de Jesus significa justamente aquele que salva. E os anjos cantaram, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Maria antes havia cantado, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Eu não terei tempo, amados e amadas, mas nessa parte da oração nós encontramos um Simeão missionário. Ele proclama em alto e bom som a importância de Jesus, não apenas para Israel, mas para todos os gentios. Ele diz, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios. No grego, gentios, etnós, para todas as etnias e para a glória do teu povo Israel. Simeão está antenado com Isaías 42:6. Eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Simeão está antenado com Jesus, que lá na sua grande comissão vai dizer, ide fazer discípulos de todas as etnias, de todas as nações. E mais tarde João, na ilha de Patmos, reverberou isso em Apocalipse 7, 9 e 10. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas das suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Simeão vê além, amados. O crente que é justo e piedoso não olha somente para Israel, olha para as nações, não olha apenas para o Brasil, olha para as nações, não olha apenas para si, olha para outros e outros e outros que precisam ser alcançados. Só esse ponto já mereceu uma mensagem sobre missões. Simeão aqui, preste atenção, ele está com o menino Jesus no colo. 8 dias de nascido, e já via em Jesus salvação para as nações. Não se perca. Versículo 33 diz que o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas que estavam ditas sobre ele. Eu fico imaginando Maria olhando para José, José olhando para Maria, sem entender nada, absolutamente. Daí Simeão nota, amados, o sem jeito, né? A admiração, a perplexidade estampada no rosto de Maria. E diz no versículo 34, este menino, olha para mim, Simeão disse, este menino será posto para queda e para elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. O que isso significa? A Bíblia de Jerusalém traduziu assim, este menino foi colocado para queda e para soerguimento de muitos em Israel.
Que dura palavra. Jesus seria a causa, a razão de queda de uns e de elevação de outros. Até hoje, amados, essa profecia tem se cumprido. Quantas pessoas, quando conhecem Jesus, têm suas vidas confrontadas. E alguns até, de certo modo, amados, se decepcionam porque acreditam que ao conhecerem a Jesus, a vida delas inevitavelmente irá prosperar. E a pessoa vive uma vida inteira, não é? Na falcatrua, na mentira, na desonestidade, na prostituição, nos vícios. E quer, quando conhece a Jesus, que ele vire a página, imediatamente a pessoa passa a ter dinheiro no banco, passa a ter saúde, a mulher possa amá-lo novamente, ele passe a ser um cidadão de bem, e isso de preferência de uma hora para outra. Porque senão, não é esse Jesus que eu quero. Queda de muitos. Quando somos confrontados, amados e amadas, com a bondade, a beleza de Jesus, nem sempre o nosso coração responde de maneira correta. Muitas vezes, e são muitos os que permanecem frios, depois de um tempo até de emocionalismo e de misticismo, muitos já não se comovem mais e assumem uma hostilidade a respeito de Jesus e o negam. Para estes, Jesus manda dizer, Apocalipse 22, 11, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Esse é fato, amados. Queda de muitos. Sempre me lembro, João Batista, daquele hino. Quantos que corriam bem, já não mais contigo vão. Outros seguem, mas também frios, sem amor estão. Conhecem a Jesus, se emocionam por Jesus, se arrepiam por Jesus, mas depois são condenados, porque mantêm-se duros, inflexíveis, orgulhosos, soberbos. Querem as bênçãos de Jesus, mas não estão dispostas a seguir o Jesus das bênçãos. O Jesus da cruz, não. R.C. Sproul costumava dizer o seguinte: a cruz é altamente ofensiva. E é ofensiva mesmo, posto para a queda. Mas eu tenho que falar também que é elevação para muitos. Quantos amados estão aqui que começaram a seguir Jesus? Eram feios, tristes, continuam feios, mas não tão tristes. Avançando, caminhando, a alegria da fé. Gente que gastava dinheiro com cachaça, hoje compra móveis para casa. Compravam remédios aí aos montes, e hoje tem a saúde de Deus. Elevação de muitos, amados. A alegria que o mundo não pode roubar, a confiança que o coronavírus não pode contaminar. Gente alegre, gente de paz, gente transformada. Para estes, Jesus manda dizer em Apocalipse 22, ainda 11, quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Por quê? Porque no mesmo texto, no versículo 12 de Apocalipse 22, diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Olhe para mim, eu não vou explicar como que isso acontece, mas de acordo com a sua reação ao Evangelho, você vai receber o seu galardão.
Ou você será elevado, ou você será derrubado. É assim. Ah, pastor, mas soberania de Deus, responsabilidade humana, Deus elege quem crê, ou crê quem Deus elege. Qual o segredo de Tostines? Não é vende mais porque é fresquinho, fresquinho porque vende mais. Essa história toda. Não. Vamos harmonizar isso no que o texto está dizendo. Jesus, olha para mim, é sinal de contradição. Sabe o que significa contradição? Significa oposição. Jesus é pedra de tropeço na história de muita gente. Isaías 8,14, Mateus 21,42, Mateus 21,44, Atos 4,11, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E 1 Coríntios 1,23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Jesus se tornou símbolo, preste atenção, de quem seria odiado por muitos e amado por outros. Isso é alvo de contradição. A Nova Versão Transformadora traduziu assim: foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Nem todos que você comunicar o Evangelho vão aceitar. Nem todos da sua família serão salvos. Talvez nem você que está aqui seja salvo. E isso deveria fazer você temer a Deus. Porque Jesus é sinal de contradição. Agora você imagina comigo Maria ouvindo tudo isso. E aí Simeão olha para ela ainda e diz o seguinte, olha, assim, versículo 35, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Olhe para mim, Simeão está dizendo aqui a respeito de Jesus, que os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Essa pandemia está revelando muitos corações. Ao longo da vida e outras pandemias, porque a pior pandemia que existe é a pandemia sem Jesus, amados. E nós temos visto pessoas que estão abrindo mão de Jesus. Nós temos visto crentes que estão abandonando a Jesus. E eu sei que isso assusta. Confessar aqui algo para vocês. Para viver esse clima de história da emancipação da igreja de Taquara, no Rio Grande do Sul, eu peguei o livro de Atas da igreja para conhecer detalhes da história. E como meu coração se entristeceu ao ver nomes de pessoas que não estão mais entre nós. Mas não é porque morreram. Alguns morreram com o Senhor, estão com Ele. Mas de pessoas que os pensamentos do coração foram conhecidos. Então, queridão e queridona, preste atenção, pode ser dura essa palavra, mas é. O seu coração está sendo conhecido por Jesus. E nele, como sinal de contradição, muitos serão elevados. Mas repare que Simeão começa falando de queda. Muitos em queda. E muitos elevados. Mas se eu for seguir mesmo, literalmente a Bíblia, como fundamentalista mesmo, eu diria muitos para a queda e poucos para a salvação. Porque o caminho que nos leva à salvação é o caminho estreito que dá com uma porta estreita. E o caminho da perdição é um caminho largo que dá
para a porta larga. E Jesus disse, Mateus registrou, são poucos os que encontram o caminho da redenção, da salvação. E são muitos os que encontram o caminho da perdição. Não vou entrar em detalhes sobre a fala de Simeão, quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Quantas mães nós temos aqui? Levante a mão. Somente as mães. Você sabe. O que acontece quando uma mãe vê um filho sofrendo? Hã? Eu já vi mãe, amados, inteligente, intelectual, dizer, eu queria que a doença do meu filho passasse para mim. Aí não tem, amados, não tem intelectual, não tem entendimento lógico. A doença de um filho, o sofrimento de um filho, a angústia de um filho, é como uma espada atravessando a alma da mãe. Então Simeão está dizendo aqui o que Maria estaria experimentando ao estar ao pé da cruz. Em João 19, 25 vai dizer, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe. E a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Um outro detalhe do grego também. Espada aqui é a palavrinha no original para aquela espada maior, enorme. Não é um canivete. Não é uma espada de tamanho médio. É uma espada grande. E Eugene Peterson traduziu assim no A Mensagem. E no seu caso, a dor de uma espada lhe atravessará o coração. Olha para mim, imagina Maria ao pé da cruz. Imaginou? Cravo na mão esquerda, cravo na mão direita, cravos nos pés, coroa de espinhos em sua fronte, e Maria ali, ao pé da cruz. Só para citar uma outra música, né? Talvez você já tivesse conhecido a música do Kleber Lucas, né? Pois o que sofre aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus. Ela está ali clamando. E eu tenho para mim, amados, que na hora, Maria se lembrou de Simeão. Uma espada lhe atravessará o coração. Segundo ponto, João. Ana agora. Um misto de gratidão com proclamação. Quem era Ana? Ana era uma profetisa. Eu sei que talvez alguns aqui tenham crise a respeito disso. Como uma profetisa? John MacArthur vai dizer de que profetisa é uma mulher que anuncia a palavra de Deus. Ela era mestre do Antigo Testamento. John MacArthur disse isso, hein? Existem 3 mulheres no Antigo Testamento que profetizaram. Miriam, Êxodo 15, 20. Débora, Juízes 4, 4. E Ulda, segundo Reis 22, 14. E segundo Crônicas 34, 22. No Novo Testamento, em Atos, tem as 4 filhas de um homem, se não me engano, de nome que profetizava também. Vou ficar apenas nesse quesito aqui de profecia, segundo o Antigo Testamento. As 4 profetisas no Novo Testamento também. Se não me engano, filhas de Filipe. Me veio à memória agora, meu ponto eletrônico, né? Eu não vou entrar em discussão aqui se a mulher, até nos nossos dias, pode ser profetisa, pregar publicamente ou não. A Igreja Presbiteriana do Brasil recentemente fez uma resolução, e ainda está em discussão, como os presbiterianos gostam de discutir a vida toda, se as mulheres podem ou não pregar em culto público.
Eu li essa semana rapidamente uma discussão entre John Piper, que diz que não, a mulher não pode pregar na igreja. Mas em contrapartida, ela pode pregar em conferências teológicas. E um outro pastor disse o seguinte: não, se ela pode pregar na igreja, em conferências, ela poderia pregar na igreja. Mas como é que se equaciona isso daí? A mulher, enquanto profetiza, ela está pregando, proclamando a palavra de Deus, sem a autoridade de ser pastora. Então ela não pode, amados e amadas, estar falando, ensinando a igreja com autoridade apostólica, porque não houve apóstolos mulheres. E aos pastores homens é dado o depósito da revelação de Deus. Mas a mulher pode proclamar o conteúdo do evangelho sob a autoridade dos apóstolos. Então nós estamos diante de Ana, uma idosa que não faltava os cultos. Diz o versículo 37 que ela permaneceu viúva por quase 84 anos e não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite com jejuns e orações. E tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus e falou. Falou aqui, o verbo é pregou, a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Israel ou de Jerusalém. Ana aproveita, amados e amadas, a oportunidade para proclamar. Ana aqui cumpre aquilo que está em Isaías 52, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, do homem e da mulher, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Ana proclama, Ana fala a respeito do menino. Amados, amadas, Ana não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite, com jejuns e oração. Há comentaristas que exageram, falando que ela não se afastava do templo porque ela morava no templo. Não. Ela tinha prazer de estar no culto público. Ela cria, amados, como Salmo 42, versos 1 e 2. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Amados e amadas, preste atenção nisso, ainda mais nos nossos dias, onde tantas pessoas, amados, têm deixado de vir ao culto público. Só em nossa igreja, cerca de 80 membros têm deixado de vir ao culto público. James Bannerman vai dizer: o culto público não é outra coisa senão a maneira e o modo pelo qual pecadores, reunidos em uma situação eclesiástica, têm permissão em sua capacidade coletiva de manter um relacionamento com Deus, de manterem uma maneira correta e condizente a sua comunhão com Ele e de aproximar-se dEle dia após dia em comunhão aceitável. Ela não se afastava do templo. E se tivesse faltado este culto, não teria conhecido o seu Redentor. Caminhando para o final, 2 aplicações apenas eu quero lhes fazer. Primeira, nós somos, amados, os que um comentarista chamado William Barclay chamou de silenciosos da terra. Assim como Simeão, que esperava a consolação de Israel, e Ana, que esperava a redenção de Jerusalém, hoje nós esperamos. Esperamos a vinda do Senhor Jesus pela segunda vez. Ele que veio como menino pela primeira vez, agora virá como rei.
Aquele que veio e foi morto e crucificado por nossos pecados, virá agora com latões reluzentes nos pés, com cabelos de fogo, com o rosto resplandecente, com uma espada afiada de 2 gumes saindo da sua boca. Ele virá para reinar, para governar. A esperança, amados, a nossa esperança é uma forma de protesto sem palavras. Nós temos uma fé que espera. A José de Arimateia, em Marcos 15, 43, o texto vai dizer de que ele era senador honrado e que também esperava o reino de Deus. Eu e você também estamos esperando, amados e amadas, este tempo onde nossos prazeres serão saciados, onde as nossas esperanças serão satisfeitas. Nós que vivemos ainda nessa tensão entre aquilo que esperamos e aquilo que de fato temos de trazer para nós e para a nossa experiência de vida. Lembro-me do que C.S. Lewis disse: se assim nós temos de tomar cuidado para nunca desprezar as bênçãos terrenas, nem deixar de ser grato por elas. Mas disse: tenho de manter viva em mim a chama do desejo pela minha verdadeira terra natal, a qual só encontrarei depois da morte, e jamais permitir que ela seja arrasada ou caia no esquecimento. Temos de esperar, esperar e esperar. E por fim, quando vemos Jesus sendo apresentado ao templo, com todo esse rigor institucional, dando um clique, João, há quem despreze a religião institucionalizada, mas não existe base bíblica para o famoso Cristo sim, igreja não. Quero que todos os familiares estejam juntos agora e de mãos dadas, se possível, que estão juntinhos, para enfatizar este ponto aqui agora. Juntos. O Salmo de número 27, versículo 4, junto com a sua família, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Quer mais um texto? Salmo 84, 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Amados e amadas, concordo muito com aquilo que um pastor presbiteriano lá de Maranhão disse, o Alain René, acerca dessa questão de cultos na pandemia, de famílias, amadas. Eu não entendo isso. Familiares que deixam seus filhos, deixam seus idosos em casa. É tempo de vir juntos. Nós estamos como igreja, amados, fazendo realmente um esforço hércules para que a igreja atenda a sua família. Me perdoe, amados, o desabafo, mas existem membros da nossa igreja que para eles é um absurdo a gente estar com as portas abertas. Pode parecer um contrassenso, mas tem membro da nossa igreja que acha um absurdo a gente ter culto público. Quando, na verdade, amados, o culto público não é uma questão de preferência. Não é uma questão de opção humana. O culto público é uma obrigação. É uma questão de obediência à convocação de Deus. É Deus quem convoca o povo para se reunir. Não é o pastor Ezequias, eu mando mensagem para você, eu mando foto, eu digo que está tudo assegurado aqui, mas na verdade é Deus que está convocando o povo a se reunir. Eu queria ter o santo problema, amados, a santa inquietação de ter tanta gente querendo voltar aos cultos, para a gente ter 2, 3, 4, 5 cultos.
Isso não é problema. O Salmo 50, verso 5 diz: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança, por meio de sacrifícios. Então eu quero terminar usando a argumentação do pastor Alan. Não somos nós que simplesmente decidimos ir ao culto, ou se o culto deve acontecer ou não. O culto público não é uma idealização humana. O culto acontece porque Deus convoca o seu povo. O culto é marcado por Deus, convocado por Ele. O culto nada mais é do que a manifestação física e pública a cada semana de que Deus chama o seu povo para se encontrar com Ele pactualmente. O culto público é um testemunho dado pela igreja ao mundo. O culto público é a manifestação pública da glória, da graça de Deus em redimir pecadores. É um escândalo, é um mau testemunho igreja manter os seus templos fechados em condições favoráveis como estamos vivendo em várias regiões do país. É uma vergonha, é uma afronta. Ficar em casa quando você pode vir atender a convocação do próprio Deus. Com vacina ou sem vacina. Isso posto, Alain René diz: eu lamento profundamente, e faço minhas as palavras dele, o fato de que, se depender de muitos dos que estão aí, a glória de Jesus Cristo permanecerá sem se manifestar publicamente através da igreja reunida em culto. Se depender de muitos, a terra ficará sem culto público, enquanto a pandemia durar. Se durar 2 anos, 2 anos sem culto. Se durar 10 anos, 10 anos sem culto. Se durar 50 anos, 50 anos sem culto. Sabe o que isso significa, amados? Me perdoe a franqueza. É jogar contra o seu próprio patrimônio. Porque nós temos um testemunho para dar para o mundo. E o nosso testemunho é cultuar. É não se apartar da casa do Senhor e da reunião dos santos. Eu sei que tem gente pensando assim, em casa principalmente, e aqui: ah, mas o meu culto é individual. Existe o culto individual. É bíblico também. Mas existe também o culto público. Existe a oração individual e existe a oração corporativa. O culto, a oração no culto. É. Aí eu sei que tem gente pensando o seguinte: ah, mas eu sei determinar aquilo que é bom para a minha família. Você sabe, mas nem por isso você é isento da responsabilidade de, como pai de família, como cabeça da família, conduzir os seus filhos nos caminhos da verdade. E os caminhos da verdade implica também em obedecer esse chamado e vir ao culto. Pode não ter aula na escola, pode não ter condições de você trabalhar, mas se há, preste atenção, se há liberação para cultuar, de acordo com todas as regras, é desobediência a Deus não vir cultuar. É desobediência a Deus. Salvo se você está doente, se você, enfim, outras situações. Mas se você pode, você está saudável, você vai para o shopping, você vai trabalhar, você passeia na praça. Então você tem que vir cultuar. É verdade ou não é? É uma convocação. No meio dos louvores, Deus habita. Eu quero estar na casa do Senhor. Eu tenho prazer nela. Alegrei-me quando me disseram. Salmo 122, vamos à casa do Senhor. Vamos ficar de pé, amados, que privilégio estarmos juntos aqui. Ore comigo. Senhor, obrigado por essa palavra no meu coração, que reforçou a importância de esperar a consolação de Israel, a redenção de Jerusalém, o nosso Jesus, que veio pela primeira vez
e que voltará outra vez para buscar a sua igreja. E eu quero fazer parte deste grupo que vai subir com ele. Eu não quero, para preservar a minha saúde, desonrá-lo com a minha desobediência ao imperativo de vir cultuar. Vir cultuar com a minha família, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, família junta, sentada junta, ouvindo a palavra de Deus juntos, sem distrações. Porque é bom, Salmo 133, e é suave que os irmãos vivam em união. E que o Senhor guarde o teu povo de situações que porventura vierem a acontecer. Mas eu creio que o seu povo aqui foi tratado pela tua palavra. Em casa, tratado pela tua palavra. No desafio da pandemia que não pode nos fazer parar. Absolutamente. Temos que cultuar ao Deus da igreja. Ao Deus de toda a consolação. Como Paulo vai dizer em 2 Coríntios 1. Esse é o Deus que cremos. É o Deus que esperamos. Obrigado. Obrigado, Deus, por estarmos, por termos essas horas aqui, cultuando ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a sua vida, tá ok? Mesmo sem poder abraçar, mas receba o meu abraço, o meu carinho. E vamos cultuar, amados. Aconteça o que acontecer. Vamos cultuar, porque nós não sabemos quanto tempo mais teremos aqui sobre